Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre educação especial, mas agora vamos falar sobre o processo avaliativo e eu convidei minha parceira, Iris, a PCNP de Tecnologia, para partilhar conosco algumas coisas da vivência dela. Bom dia, pessoal. Como a Adriane falou, eu sou a Iris, PCNP de Tecnologia, e vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência com os alunos de educação especial com vocês. Eu e a Adri, uma parceria aí. A Iris, pessoal, ela deu aula no Brotero e é uma das escolas que a gente tem maior concentração de alunos com deficiência. Nós temos em torno de 69, mais ou menos, alunos com deficiência lá no Brotero. E aí ela vai partilhar conosco essas experiências que ela teve na sala de aula. Nesse processo, então, a gente vai começar a falar a respeito da avaliação. Pode passar, por favor. A primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é o objetivo da avaliação. Em primeiro, a avaliação pode vir, né, com pegadinhas, como se fosse punição, né, e que não é o ideal, mas, sendo assim, ela vai reforçar o fracasso do aluno e vai estigmatizar esse aluno. Então, não é um caminho aconselhável a se seguir. A próxima maneira de avaliar seria como uma ferramenta de se obter um feedback daquilo que o professor está fazendo. É um controle dessa aprendizagem, e aí sim o aluno tem a possibilidade de progressão, e aí gera, inclusive, a motivação quando ele responde positivamente a essa avaliação. Então, são dois caminhos que a avaliação pode seguir, e é uma escolha com certeza do professor, qual deles seguir, mas o mais aconselhável, com certeza, é que a avaliação seja um meio, uma ferramenta que proporcione, possibilite a aprendizagem. Agora a Iris vai poder partilhar algumas ideias que ela colocou em prática nesse ambiente, e aí vocês vão poder visualizar melhor um pouquinho disso. Então, sobre a avaliação, a gente não pode esquecer que, na verdade, principalmente com alunos, né, da educação especial, que a avaliação não é só aquela prova final, é todo o processo no meio do caminho, né, e como ele vai, de você preparar ele para chegar nesse final, né. Então, a educação especial tem várias situações e você precisa saber entender o que o seu aluno precisa. A questão de acessibilidade, por exemplo, se ele é um aluno que precisa de uma língua diferente, uma Libra, se é um aluno surdo, se é um aluno que é deficiente visual, precisa, né, de Braille, se é um aluno léxico que se conversa melhor oralmente, então a gente tem que estar aberto a todos os caminhos possíveis, né, de diferentes tipos de avaliação e ferramentas que você pode usar para chegar nesse aluno. Né? Então, eu trouxe alguns exemplos, né, de como você adaptar algumas atividades e preparar esses alunos para as avaliações finais, enfim, para o conteúdo, para se apropriar do conteúdo em si mesmo. Pode passar. Então, assim, é importante que você, se um aluno tiver alguma deficiência intelectual, de você deixar bem claro aquilo que você quer, colocar uma atividade bem, assim, lúdica, né? Colocar bastante imagem, perguntar exatamente o que você quer, não ficar rodeando na pergunta, colocar palavra difícil, né? Você coloca ali, às vezes, um desenho, uma imagem que ele, às vezes, entende melhor do que um textão, né? Às vezes até a gente mesmo, né? Outros alunos vai ler uma questão muito grande, quando chega no final já esqueceu o começo. Então você faz umas perguntas bem objetivas, coloca direitinho o que você quer para o aluno entender, né? É legal você fazer experiência na prática, né? Mostrar para ele, né? Para ele ver o que está acontecendo, né? Pode passar. Você colocar, por exemplo, coisas do dia a dia, né? Que nem a gente tem um exemplo aí que a gente fez uma célula de
pizza, né? Então, para o aluno, por exemplo, que não ouve, o visual é super importante. Então, você tem que mostrar para ele o que você está fazendo, né? Ele não vai entender a sua explicação, né? E às vezes também ele tem lá um interlocutor, mas o interlocutor também ele tem uma formação ali que é geralmente pedagogia, né? Ele não é obrigado a entender física, biologia, né? Geografia. Então, quanto mais você mostrar para ele, melhor, né? Trabalha com imagem, com prática, com tudo, né, o que você puder. Tem, por exemplo, outros exemplos, né, se você tiver um aluno com deficiência visual, por exemplo, você pode usar, fazer desenhos, né, no papel pode passar, por favor? Com cola colorida, por exemplo, que aí fica relevo, né? Porque como é que você vai explicar para ele como que é, por exemplo, como que é o DNA? Ou uma outra matéria, eu estou falando de ciência porque eu sou de biologia, então para mim fica mais fácil explicar assim. Mas, por exemplo, como é que eu vou explicar para ele a estrutura do DNA? Como que funciona? Se ele não consegue ver, eu posso desenhar lindamente lá na lousa, mas não adianta nada. Então, você vai fazendo adaptações, né? Então, a gente pode fazer com cola colorida, que foi uma dica que eu tive de uma outra professora de biologia também, a professora Patrícia, e deu super certo. Aí, ele passava a mão e sentia, né, o desenho. Você pode fazer assim, eu consegui uma colinha lá com ele de braille, aí escrevi, né, fazer os pinguinhos. Dá para você fazer isso, né? E ele entende, ele gosta. Às vezes, ele precisa de um áudio, você pode explicar, gravar um áudio, deixa ele gravar a explicação, ou você manda um áudio para ele, grava ali, né? Tem que estar aberto às possibilidades, né? Às vezes a pessoa fica meio preocupada, vai gravar minha aula, mas assim, a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala de qualquer jeito, né? Então, para ele é super importante, ajuda bastante. Você pode, são dicas que você pode, né, usar com eles, né, de tentar usar todos os tipos de ferramentas possíveis para você chegar no aluno e ele se apropriar do conteúdo, o que para ele é muito bom também. Ele vai lembrar disso, ele vai aprender, né? Se você não conseguiu de um jeito, vai de outro, e aí ele vai se apropriando, ele vai vendo que ele é capaz de aprender também, porque às vezes ele mesmo não sabe que né? O professor às vezes acha que ele não é também, mas é porque talvez não tenha usado uma outra ferramenta, um outro jeitinho, né, de chegar no aluno. E quando você consegue e chega e ele aprende, é super legal, eles ficam super felizes. E aí você vê que dá, né, para você fazer outros caminhos e chegar no aluno que tem mais dificuldade, né? Como todos têm, né? Não só de educação especial. Se a gente for fazer certinho, cada um vai ter uma avaliação diferente, um jeito diferente. Então, a gente tem que conhecer o aluno, saber o que ele precisa e tentar trazer o melhor jeito, né? Dele entender você, interagir com você, né? Se colocar no lugar, né? E tentar cumprir o seu papel, né? Que é de ensinar a todos. Oi, Iris, uma coisa que eu tenho batido bastante na tecla é que o professor, ele é responsável pedagogicamente pelo seu conteúdo. Então, a única pessoa que vai poder passar o conteúdo da melhor maneira possível é o próprio professor. Então, a gente precisa ter esse diálogo com o aluno para conhecê-lo. A gente não tem um certo ou errado, uma maneira única, exclusiva, mas nós estamos aprendendo. Então, a gente precisa vivenciar o dia a dia para que essas boas práticas venham à tona e a gente consiga ver o efeito positivo disso. E, às vezes, pode ser coisas parecidas que eu faço com um aluno cego, por exemplo, um aluno que tem deficiência, né? Eu só vou saber se vai dar certo para os dois públicos ou se é exclusivo um assunto para um e do outro de outra maneira, testando, né? Então, como é importante a gente fazer essas trocas, né? E experienciar, né? Acho que isso é muito importante. É verdade. A gente tem o apoio, né, dos professores, tem a sala de recurso, tem professor para educação especial, ajuda pra caramba. Eu acho que tem que ter essa interação entre o professor da sala de aula e o professor do recurso e para conhecer o aluno, para saber, e ajuda sim, mas com certeza ninguém vai saber passar o meu conteúdo melhor do que eu, né? E o seu melhor do que você.
né? Porque cada um tem a sua formação, na sua disciplina e tal. E, assim, vale também você perguntar para o aluno. Às vezes a gente fica perdido. Meu Deus, tem um aluno, sabe, o que eu faço com esse menino? Né? Que aconteceu comigo também, quando eu tive o primeiro. E aí você pergunta para ele, fala, olha, como é que eu faço para você entender melhor o que eu estou falando? Quer que eu fale mais devagar? Quer que eu... Aí ele fala para você, ó, professora, dar a explicação para mim, ou posso gravar, ou posso fazer isso, né? Eu conversa e ele mesmo vai te falar o que ele precisa, né? Então ajuda você conversar com outros professores, né? Com o próprio aluno, e aí você vai evoluindo, né? Nessas práticas. Sim. Eu vou falar agora mais ou menos como um professor pode ter um olhar diferente para a prova, que é o próximo slide, mas uma coisa interessante, às vezes eu nem preciso fazer uma prova diferente, às vezes só de colocar pesos diferentes para as questões já ajuda o aluno, né, a ter uma nota que seja condizente com a sua aprendizagem. Então, ó, como que o professor poderia corrigir essa avaliação? Porque o professor pode interferir, é claro, né, nessa avaliação e à medida que o aluno faz, mas depois que passou todo esse processo, ele estiver lá corrigindo a avaliação, ele pode ter um olhar diferente também. E aí estão alguns pontos que nós trouxemos para vocês perceberem. O aluno errou por dificuldade na assimilação do conteúdo? Será que foi isso que aconteceu quando eu observo a resposta dele? Ou ele teve dificuldade no processo de memorização desse conteúdo? A dificuldade de interpretação está na pergunta, né, que eu, enquanto professor, realizei, ou a dificuldade está na expressão da resposta do aluno? Se for na expressão da resposta do aluno, eu posso pedir oralmente que ele me dê a resposta que ele pensou ali, para eu escrever do ladinho da prova e saber que resposta foi essa. Ou será que foram erros por distração, por desatenção, ou por sobrecarga, por estar ainda na competência consciente? Essa competência consciente é quando o aluno ainda não alcançou autonomia diante do conteúdo. Então, ele tem uma sobrecarga muito grande por ter que pensar nesse passo a passo e ainda não tem esse conteúdo de forma inconsciente. Ou será que realmente existiu a falta de estudo e a preparação para essa avaliação? Então, ali eu consigo fazer uma triagem e aí eu consigo, diante desse diagnóstico que eu tenho, saber como abordar o conteúdo, revisando, enfim, porque às vezes o conteúdo ele é pré-requisito para um próximo conteúdo, então não pode deixar o conteúdo para lá porque não vai ter mais nesse bimestre. Então, talvez seja necessário retomar, sim, com esse aluno os conteúdos. Então, essas seriam dicas, né, de como fazer essa correção da avaliação. E aí, no próximo slide, a gente vai falar, então, um pouquinho sobre como considerar que essa prova seja feita fora da sala de aula. Por exemplo, se o aluno se distrai com essa movimentação dos outros alunos, se ele necessita de intervenção, seja na leitura da prova, seja na explicação de uma questão, apoio na escrita, ou mesmo da resposta oral, vejam bem, a gente não está aqui querendo dar cola para esse aluno ou fazer com que para ele seja uma babinha prova, digamos assim, facinha, né? Não, a gente está justamente auxiliando porque existem dificuldades nesse processo para a realização da prova. Então, eu quero que ele pense dentro das condições dele e eu vou ajudar o máximo possível para que ele consiga desenvolver esse raciocínio e a sua resposta. Ele fica emocionalmente abalado nesse momento da avaliação, tem muitas crianças que se cobram muito, né? Então, é preciso perceber isso, ou às vezes apresenta um ritmo que é lento, né, em relação à turma, na hora da execução. Então, será que realmente é melhor para ele fazer essa prova fora desse espaço? E mesmo que ele esteja cansado, é preciso identificar se ele está cansado e já chegou ao esgotamento, aí não tem como fazer prova em outro lugar, se ele já não consegue mais continuar. Ou então, antes disso, de chegar nesse lugar, né, realmente considerar a prova fora da sala de aula. Iris, tem alguma coisa a colaborar aqui? É verdade. Assim, essa questão deles ficarem nervosos é muito comum, porque eles não se sentem capazes, né, de achar que vai acompanhar, de vai conseguir fazer a prova igual aos outros, né? Claro, existem vários tipos de educação especial. Se a gente está falando de educação especial no sentido de
intelectual, e são vários níveis, claro que tem alguns que não vão fazer a prova igual e não vão ter o mesmo desenvolvimento que os outros, mas você consegue, né, simplificar o seu conteúdo, colocar ele de um jeitinho mais lúdico, dar uma prova adaptada assim para esses, mas tem muitos outros, né, com outros tipos de situações, né, de deficiências que conseguem muito bem sim acompanhar, se você conseguir passar para eles o conteúdo de uma maneira que eles entendam, né, durante o percurso ali, ele faz a mesma prova que os outros tranquilamente. E à medida que ele vai aprendendo, entendendo, vocês vão, né, se conectando, ele vai ficando cada vez mais seguro, né? Então, eu lembro, assim, quando eu tive o primeiro aluno cego, né? E ele, primeira prova, ele ficou super nervoso. E aí eu lia cada questão e tal. E ele falava, não, eu não vou entender nada, não sei o que. Eu, não, vai sim, calma. Daí a gente vai, né? Vai ali fazendo aquele coach pedagógico e vai conversando. E na próxima ele vê que ele vê que saiu bem, na próxima ele já vai mais confiante. Você nesse caso com ele, eu achava legal tirar ele da sala e fazer a leitura da prova, eu só com ele, por causa do barulho, né, para não atrapalhar, né, eu tinha essa disponibilidade, eu sei que às vezes não tem, às vezes, se não tiver, você pode, porque eu fazia uma vaga, né, mas se não tiver, você pode, no dia que você dá uma outra atividade, né, para a sala, aí o pessoal vai lá ficar fazendo, aí você senta com ele ali no cantinho, lê ali, conversa, que dá certo. E sobre a atividade oral, para quem tem dislexia, é super importante, é super útil. E tem muita gente que é meio bloqueado assim, com esse negócio de atividade oral, mas para eles é a saída. Geralmente eles não vão bem na escrita, mas falando, eles te dão uma aula melhor que a sua. Às vezes. Então, é essa coisa, você vai desenvolvendo também a confiança deles à medida que você vai se aproximando e levando, né, dando aquela atenção. Muitas vezes eles não têm, né, nem em casa, nem na escola, nem no mundo, nem em lugar nenhum, que já deixa eles achando que não conseguem fazer nada, e não é verdade isso, né? Uhum. Eu acho que para encerrar bem esse momento, né, Iris, eu acho que vai essa frase aí do último slide, né? Coloquei para gente, por favor. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então, acho que parte do professor acreditar, né, nesse aluno e dar as ferramentas para esse aluno avançar. Aí tem um exemplo também de uma reportagem que saiu essa semana, né, desse jovem cadeirante que passou em medicina lá na UFPA. E é possível, né, esse trajeto, esse caminho. Acho que a gente tem que colocar mais empatia, né, e compaixão na nossa prática, né? É verdade. É isso que falta, mas dá, é possível. Esse menino é um exemplo, né, de muitos outros, né? E é muito legal isso. E a mídia tem passado bastante reportagem, né, de alunos com deficiência que têm alcançado isso, né? Então, acho que o professor tem essa possibilidade nas mãos, não é uma terapia, né? Não é um atendimento especializado, é apenas o pedagógico, a aula, aquilo que o professor é capaz de fazer. É um direito dele também, né? É um Isso, direito à aprendizagem. Exatamente. Então, isso está na mão dos professores, né? E eu creio que, tendo um olhar especial a respeito disso, é possível, sim, vencer esse desafio que a gente tem tão grande hoje nas escolas, né? E que a gente precisa ter sucesso nessa inserção, né? Desses alunos no contexto escolar. Mais alguma consideração, Iris? Com certeza. Não, é isso. Acho que deu para passar a mensagem, né? Uhum. Muito obrigada por partilhar, viu, por dividir com a gente. Espero que a gente tenha outros encontros aqui. Obrigada a você. Vamos marcar. Tchau, tchau, pessoal. Espero que tenha sido prazeroso estar com a gente aqui, que vocês consigam realmente sentir motivados para ter esse olhar para os alunos de necessidades especiais. Tchau, gente. Obrigada pela atenção. Tchau.